Pessoal, Apocalipse capítulo 1. Agora, satisfeitos por termos encerrado o estudo sobre a primeira carta, epístola ao Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo, a Timóteo. Vamos começar agora a estudar Apocalipse. Irmãos, Apocalipse, ele é um livro mais discutido da Bíblia, na minha opinião. Ele é o mais controverso, ele é também o mais temido e recentemente o menos pregado. Cada vez menos se prega sobre Apocalipse, porque os pastores, na minha opinião, têm medo de Apocalipse devido à complexidade do livro. Na verdade, é um livro complexo, sim, de alguma dificuldade de entendimento, mas nós vamos nos aprofundar neles, porque somos uma igreja que lê a Bíblia e temos lido a Bíblia. Nós vamos tentar, eu vou tentar, nesse estudo aqui, não colocar as minhas concepções no texto, vamos tentar extrair do texto. É claro que é impossível fazer isso, porque eu tenho as minhas convicções, mas eu tinha pedido para o irmão Zé Renato fazer o estudo de 1 Timóteo, para me dar um tempinho extra de estudar Apocalipse, porque algumas coisas eu tinha dúvida, e eu concluí que eu fiquei com mais dúvida ainda. Então, como nós fizemos com Jó, nós vamos fazer com o Apocalipse, vamos deixar o Espírito Santo conduzir. A experiência que nós tivemos no estudo do livro de Jó, para mim foi extraordinária, porque muitos pontos em aberto foram fechados durante o estudo do livro. Porque a ação do Espírito Santo, no meu entendimento, conforme a gente tem pregado aqui, ela funciona na igreja. Porque a garantia da ação de Deus é essa. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então hoje, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, começar a estudar o livro de Apocalipse. Microfone. Começar a estudar o livro de Apocalipse, tendo a plena convicção de que o Espírito Santo nos guiará. Então nós vamos tentar tirar o máximo de informação do próprio texto. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu estou tentando trazer umas perguntas iniciais sobre temas centrais. Em cada capítulo a gente vai abordar qual é o nosso objetivo nesse capítulo aqui e vamos debater abertamente, tá? Então, a maioria das igrejas hoje em dia, a grande e absoluta maioria, eu diria que 97% das igrejas evangélicas acredita que o Apocalipse, o livro de Apocalipse, trata de um período histórico, do período chamado de período da tribulação, certo? A grande maioria acredita que os crentes, os salvos, serão preservados, poupados desse período, aonde ocorreria um arrebatamento antes da tribulação. A isso dá-se o nome de pré-tribulacionista, ou seja, a pessoa é arrebatada antes da tribulação. Eu não vou defender essa teoria, nem rejeitar agora. Nós vamos avançar no texto. E a própria igreja, acredito eu, já vai entender. Aqueles que defendem uma ou outra, muitas vezes, vão em muitos outros textos fora da Bíblia. Como nós estamos numa escola bíblica, e eu quero que todos entendam, as crianças, todo mundo, nós vamos ficar no texto, e porque ele é suficiente. A palavra de Deus é viva e eficaz, não é isso? Uma espada de 2 gumes, mais ou menos assim. Amém. Corta até o espírito e a alma, discernindo os corações das pessoas lá. Isso. Então, eu não preciso de 100% da Bíblia. Meio versículo já é a palavra de Deus, já tem o poder de Deus. Mas como nós ficamos estudando o livro, nós vamos focar no livro. E aí, se ficar alguma doutrina que talvez tenha que ir para fora do livro, ou seja, tem que ir lá em Ezequiel. Não, a gente vai ter que dar um pulo lá em Daniel para entender isso. A gente faz numa pregação, tá? Vamos ficar estudando somente o livro agora, senão esse vai ser uma escola bíblica que não se acabará.
Porque como o livro de Apocalipse, ele é a conclusão da Bíblia, ele vai ter referência da Bíblia toda, de Gênesis a Judas, que é o livro antes de Apocalipse. Então a gente vai tentar se manter aqui em Apocalipse. Aqui, ó. Porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é viva, penetrante, eficaz e discerne os nossos pensamentos e corações. Amém? Amém. Perfeito. Qual é a nossa meta hoje, então, nesse primeiro capítulo? Entender quem escreveu o livro de Apocalipse, que é muito fácil, né? A gente vai... Está escrito Apocalipse de João, tá? O teólogo. Quem escreveu, para quem ele escreveu, de que forma ele escreveu e de que forma o próprio João sugere que nós interpretemos a Bíblia. Por exemplo, interpretemos a Bíblia? Não, o livro de João. Por exemplo, será que é para interpretar de forma literal? Será que é para interpretar de forma figurada? Será que é de forma ou um misto disso? O próprio João descreve como a gente deve interpretar. A nossa abordagem como igreja em toda a Bíblia é a abordagem de que a gente é sempre literal. Em 100% dos casos da Bíblia nós somos literais. Isso inclui os textos que a Bíblia diz que não são literais. Faz sentido isso? Quando a Bíblia diz, por exemplo, que tal coisa tem um símbolo, ou tal coisa tem uma interpretação, ou quando chama de parábola, a gente entende que aquilo ali não é literal. Entendeu? Se não estiver escrito, então para nós é literal. Se não tiver específico, isso é algo interpretativo, para nós é sempre literal. Essa é a nossa abordagem principal. Então, por exemplo, quando Jesus conta uma parábola, aquele evento, aquela história, a gente entende que não aconteceu. É uma parábola. Quando ele conta uma história de forma e começa assim, havia em tal cidade um homem, a gente entende que aquilo ali aconteceu. Que ele não disse que era uma parábola, ainda que é uma história que ele usou. Tá? É só para ilustrar, porque a Bíblia, aqui o livro de João, o Apocalipse, vai dizer como a gente deve interpretar. Então a gente vai seguir o que ele ordenou. Tá? Perfeito. Ao final, ao final do estudo, ou se os irmãos quiserem, eu posso trazer, quando a gente definir algumas coisas aqui, uns pontos abertos, eu posso trazer como que as igrejas normalmente interpretaram. Eu acho interessante a gente ver como que esse livro foi interpretado já desde os primeiros séculos até recentemente. Houve uma interpretação majoritária e houve uma interpretação minoritária que é recente, e tudo isso enriquece. Só que o nosso objetivo é estudar o texto, tá? A Bíblia. Por isso eu não vou trazer isso agora. Quando a gente definir mais à frente alguns temas, eu posso trazer. Todos de acordo? Amém. João, Apocalipse de João, o teólogo, capítulo 1. Então vamos ver como é que João, vamos ficar só no capítulo 1, acredito que vai ser uma escola bíblica rapidinha. Vamos ver como é que ele começa, né, a sua carta. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, de acordo com esse primeiro versículo aqui, esse livro é uma revelação de quem? Jesus Cristo. Dado a quem? A João. Por meio de quem? Do seu anjo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, Jesus apresenta a revelação,
o anjo foi quem trouxe essa revelação a João Batista, a João Evangelista. Qual é o objetivo desse livro de Apocalipse escrito aqui, por esse versículo? Mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, tá? Mostrar a quem? Aos seus servos. E aí quando diz seus servos, são os servos de João? São os servos de quem? De Jesus Cristo. Então, por esse primeiro versículo aqui, a gente determina muita coisa. Logo no primeiro versículo, já fica claro algumas coisas. O livro de Apocalipse, ele é escrito, falado, revelado, vamos dizer assim, por Jesus Cristo. Amém? Amém. Foi transmitido de Jesus Cristo a João por meio de um anjo, e cujo objetivo era mostrar coisas futuras que vão acontecer aos servos de Jesus. Então, se é os servos de Jesus, vale para a gente? Vale para a gente. Vale para a igreja daquela época? Sim. Seria só para a igreja do fim do mundo? Não. Seria só para a igreja daquele período lá? Não. É para todos os cristãos ao longo de toda a história. Fica claro isso? Não tem discussão, né? Ou tem discussão? Não. Diante disso, agora João vai dizer: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Pronto. Então o próprio João está dizendo, testifico da palavra de Deus e tudo que eu vi. Eu dou provas disso, eu garanto que eu estou vendo. Aí no verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então presta atenção. Como é que é importante a gente entender o texto aqui, Ele está garantindo que ele testificou e tal, e disse bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê? Quem lembra? Abençoado. Não é feliz. Bem-aventurado não é feliz. Você encontrar uma versão da Bíblia dizendo feliz aquele que lê, está errada. Que a pessoa pode estar lendo triste, chorando, pode estar lendo passando por perseguição, pode estar lendo em diversos contextos, mas ele vai ser abençoado mesmo estando chateado, triste, frustrado. Então, bem-aventurado, abençoado aquele que lê, mas não só lê, os que ouvem, mas não só o que lê e os que ouvem, mas os que guardam as coisas que estão escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Agora olha que loucura isso. O tempo está próximo de acontecer, próximo de quem? Olha só, hein? João está falando, o tempo está próximo das coisas escritas nesse livro. Está próximo de quem? A quem ele escreveu isso? Aos salvos. Aos salvos em toda a história. Ou seja, o tempo está sempre próximo. Sempre próximo ao longo de toda a história. Então essa vai a primeira interpretação aqui que eu já vou trazer do livro de Apocalipse. É que as coisas descritas nesse livro, elas estão sempre próximas de acontecerem. O diabo não sabe quando vai acontecer. Na verdade, aquele dia e a hora, só o Deus Pai que sabe. Mas elas estão sempre na iminência de acontecerem. Então, por exemplo, se a gente ler lá na frente que vai ter um outro templo em Jerusalém, quando que está próximo disso acontecer? Próximo. Pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. Ele está sempre próximo do tempo dos seus servos que estão lendo, ouvindo essas palavras, tá? Então, qual é a primeira interpretação que eu vou trazer aqui?
é que o mundo está sempre pronto para perseguir, matar, atacar os cristãos. O diabo está sempre pronto para lançar o seu anticristo, se for o momento. Tudo são coisas escritas no livro de Apocalipse. Amém? Em relação a isso ou não? Amém. Por que isso é importante? Porque vai ter gente que vai dizer que isso era só para aquela época, só para o tempo das igrejas de João. Vai ter outra gente que vai dizer que isso é só para o tempo do fim, só para os cristãos dos últimos tempos. Mas o que a gente entende, pelo que está descrito aqui, é que enquanto houverem pessoas crentes e salvas, esse texto, ele é iminente. Sei que o senhor está querendo variar os textos da Bíblia, né? Vamos lá. Mas, só para reafirmar que isso é de verdade, a Bíblia é escrita atemporalmente para todo aquele que crê. Amém. E vai ser preservado até o final dos tempos, que estamos falando. Então, Paulo, quando escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, não, versículo 15. Peraí, 1 Tessalonicenses 4,15, tá. Dizem-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos que dormem. Ou seja, Paulo está falando ali que nós, os que ficarmos vivos, ou seja... Não o que eu não entendi? Nós, os que ficarmos vivos não. para a vida do Senhor, não precederemos que dormem. Aham. Então, ele está falando de ali a vida para o momento presente, entendendo que ele poderia chegar no fim daquele momento, ele não sabe como Sim. Sim, o próprio apóstolo Paulo, que o irmão Zé Renato está dizendo, para quem não entendeu, é que lá em 1 Tessalonicenses 4,15, Paulo dá a entender que ele poderia estar entre os que estariam vivos na volta de Cristo. Isso. Então, ou seja, ele falou, nós o que ficarmos vivos, porque ele ainda estava no grupo dos vivos, né? Senão ele não estava escrevendo. Então, vale para a gente, nós os que ficarmos, pode ser agora. Pode chegar o anticristo, pode começar a acontecer os eventos do Apocalipse, que não é uma coisa assim, de um dia, é uma série de eventos que tem um período de tempo, tudo isso a gente vai estudar no livro aqui. Mas o início desse período pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Então a gente está sempre na iminência de que pode ser a qualquer momento. Por isso, lá a gente tem que estar vigilantes, vigiando o tempo todo, porque a gente não sabe quando chegará o ladrão. É difícil a gente não ir para outros versículos da Bíblia, né? Mas a gente tem que ficar atento. Se tiver outros versículos também, amém. Vamos tentar não ter, mas... Porque assim, a gente não sabe efetivamente a hora, só que sabe Deus Pai. Amém. Mas eles têm os sinais. Isso mesmo já é um versículo que não está aqui, né? Foi Jesus que falou. Jesus que falou que só Deus Pai sabe. Não está aqui. Mas a gente tem os sinais para que a gente possa ficar atento de que vai acontecer. A gente não vai saber o tempo exato, mas a gente tem os sinais para a gente poder ficar realmente vigilante, né? Amém. Então vamos lá. Vamos agora continuar aqui a partir. Ele fez essa introdução. Essa introdução foi uma introdução que já esclareceu doutrinariamente muita coisa. Logo de cara, muita coisa. É ou não é? Já não fica mais fácil entender? Agora vamos lá, verso 4, ó. Então, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, João, ele escreveu essa carta, ele está preso, ele escreveu essa carta àquelas 7 igrejas da Ásia, tá? Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos dar uma pausa aqui. Então, Jesus Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. E aí o pessoal fala, porque ele também é o primogênito de quê? Não, mas também é o primogênito de toda a criação. De toda a criação. E aqueles que dizem que Jesus Cristo não é Deus, eles usam esse texto
não esse, né? O texto que diz que Jesus Cristo é o primogênito da criação, para dizer que primogênito é primeiro, portanto ele é o primeiro ser criado. Ele foi criado por Deus. Ele não pode ser Deus que foi criado por Deus. No entanto, aqui também está dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Pergunta, Jesus Cristo foi o primeiro a morrer? Calma. Foi o primeiro a morrer fisicamente? Não. Antes dele morreu todo mundo antes dele. Antes dele morreu todo mundo. Então, tanto primogênitos mortos não quer dizer o primeiro a morrer, né? A sua carne morreu, quanto o primogênito da criação não quer dizer o primeiro a ser criado. Não tem nada a ver. Quando ele diz, os dois são espirituais. Quando ele diz que é o primeiro primogênito da morte, né? Dos mortos, dentre os mortos, é que de fato ele foi o primeiro a ir para o inferno. Jesus Cristo foi o primeiro ser humano que era Deus, mas foi o primeiro a ir para o inferno. E foi fazendo isso que ele lavou os nossos pecados, com o derramamento do seu sangue. Não tem... lavou os pés dos seus discípulos lá. Mas não tem perdão dos pecados, não tem salvação sem o sangue de Jesus Cristo. Ele nos lavou com o seu sangue. O que isso quer dizer? Que suas obras não são sangue de Jesus Cristo. Que Maria não é sangue de Jesus Cristo. Que Allan Kardec não é sangue de Jesus Cristo. Precisou Jesus Cristo morrer para nos lavar dos nossos pecados. E aí, olha que interessante. João escreveu essa carta a quem mesmo? A todos os que são salvos. Mas é que ele escreveu para aqueles que estão salvos e vivos também, né? Que bem-aventurado é aquele que ouve, lê e tal. E ele falou aqui, ó, verso 6. E nos fez. Então, quando eu digo que Jesus Cristo nos fez, Samuel, ele nos fez em que momento? No futuro, no presente ou no passado? No passado. Ele já nos fez. O que ele nos fez? Reis e sacerdotes. Então, aquele que é salvo, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele já é rei e sacerdote. Ele já vai reinar com Cristo no seu reino. Ele já está no reino de Deus. Por isso João Batista disse, é chegado o reino de Deus. Então ele nos fez reis e... Pode falar. Não uma dúvida, eu tenho na minha cabeça que o primogênito, tanto da criação quanto da morte, porque precisava já do plano completo para ser salvo desde o princípio. E Deus já tinha antecipado, já na eternidade, já tinha iniciado, já tinha feito o plano, já tinha dado o caminho possível, já tinha executado o plano inteiro no conceito, ainda não manifesto, para que as pessoas que mesmo naquela época, Caim, Abel, Adão, todos que vieram a partir desse povo, já pudessem ser salvos por meio da fé em Jesus Cristo, desde que ele iria pagar o preço por todos nós, já sabendo. Sim. Porque a Bíblia nos diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, como é que ele... Então, isso é uma das camadas. Todo o versículo bíblico tem muitas camadas. Então, o primogênito da criação e da morte também é o plano de salvação. Com certeza, não tenho dúvida disso. Porque Jesus Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de eu existir, os que seriam salvos já foram eleitos. Quem aceitar Jesus Cristo, a eleição é essa, tá? Ele não escolheu quem vai para o céu, o inferno. A eleição é, aqueles que aceitariam a Jesus Cristo foram predestinados a serem salvos, que é o plano de salvação antes da fundação do mundo. Inclui saber que Jesus Cristo morreu por todos. Por todos, ele já sabia. Porque ele já sabia que não ia ter ninguém justo, já sabia que ninguém ia merecer. Tanto é que a gente vai ver mais na frente que os anjos no céu se perguntam. João se perguntou, quem é digno de abrir esses selos? Quem é? Não tem como. Só Jesus Cristo. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos nos antecipar textos não. Então ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então até aqueles que perseguiram e mataram Jesus
verão a volta de Jesus Cristo. Amém. Tá? Verão, mesmo eles já tendo sido mortos. E aí a volta de Jesus Cristo aqui está acompanhada de uma afirmação: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então preste atenção, no versículo 7, quando ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, quem vem com as nuvens? Jesus Cristo. E aí, se Jesus Cristo vai vir, quem é que está falando que é o princípio e o fim, que é o que há de vir, o Todo-Poderoso? O próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, que é o primeiro ser humano a ir para o inferno, é também Deus. Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Então está aí, trindade descrita na Bíblia. Ora, se a Bíblia tem um final, e esse final é o livro de Apocalipse, faria sentido que Deus, e a palavra de Deus, colocasse uma conclusão dos principais temas bíblicos. E está aqui, concluído. A palavra de Deus é para os salvos, de toda a história. Jesus Cristo é o princípio, é o plano de salvação, é o fim. Jesus Cristo é também aquele que nos salva. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Quem acreditar nisso, já está feito rei. Já está salvo, sacerdote para Deus. Amém? Pronto, agora vamos no verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então essa ilha, eu acabei antecipando isso aqui, né? Reis e sacerdotes. Nesse resumo aqui, de que Jesus Cristo nos lavou do seu sangue e nos fez ressuscitar, e ele é o princípio e o fim, a salvação, 100% homem, 100% Deus. É isso. Isso. Pagou, foi para o inferno, tudo isso aí. É o resumo, esse resuminho aqui. Bom, então João, eu acabei antecipando isso aqui, falei sem querer, mas enfim. Ele estava na ilha de Patmos quando teve essa revelação. A ilha de Patmos era uma prisão. Os presos de Roma eram lançados lá na ilha de Patmos. Então ele estava lá por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Estando ele então preso nessa ilha lá e tudo mais, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então ele vai dizer, o anjo que trouxe essa mensagem de Jesus vai dizer a João a quem é para ele escrever: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Pergunto, só existiam essas 7 igrejas na época? Não. Incontáveis igrejas já existiam nessa época. Por que ele escolheu essas 7 igrejas? Por que mandou para essas 7 igrejas? Aí é minha interpretação. Porque ele vai descrever as obras dessas igrejas. E as obras, como tudo que está escrito na Bíblia se aplica a todos os crentes, as obras dessa igreja, aquilo que Jesus Cristo aprovou e reprovou, servem para todas as igrejas. É isso. São exemplos de igrejas para nós. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouros, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então aqui vai descrever essa visão dele, e as pessoas dizem assim: então Jesus Cristo está vendo, João está vendo a Jesus Cristo aqui. No entanto, aí dizem que há uma contradição na Bíblia aqui, porque João disse que foi o anjo que revelou para ele. O que eu entendo aqui? Que o anjo deu a visão para ele. Simples assim. Ele viu Jesus Cristo mesmo, mas foi o anjo que entregou essa visão para ele aqui. Tem dificuldade nisso? É uma coisa assim absurda? Parece tão simples, né? Mas o pessoal cria um problema com isso. Enfim.
14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Então a gente canta o hino, né? Alvo mais que a neve e tal. A gente vai estar cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. E os seus olhos como chama de fogo. Mas a gente não canta isso, né? Olhos como fogo. Enfim. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Então, amém. É interessante a gente pensar nos conceitos utilizados por trás da imagem de Jesus Cristo, inclusive, né? Olhos como fogo. Quando eles iam às luzes para poder pregar o evangelho, eles usavam os olhos para poder ver as pessoas, ou seja, testar as obras das pessoas e poder ver se elas teriam fé ou não, para poder crer. Os pés se latão reluzente. Mas peraí. Calma. Quem disse que isso não é literal? Não estou dizendo que não seja literal, mas o conceito. Sim. Traz que isso é falado em outras passagens das armaduras, etc. E aí fala das roupas brancas. A própria língua, né? Porque nós já estamos lavados. Tudo que eu falo tem diferença em outros pontos. Sim. Porque você não quer entrar nos outros pontos. Assim. Hoje a gente já veste branca e limpa porque nós estamos santificados pelo próprio Jesus Cristo. Sim. Pelo sangue dele. Fala dos pés que levam o evangelho da paz. Então você tem aí o pé, você vê o latão reluzente. Já muito utilizado se tivesse sido destinado a uma fornalha, tanto que foi usado, né? Para ele caminhando para o negócio da paz. E a sua voz como voz de muitas áreas, e também tem diferente a palavra de Deus, que é ela bate pela água, que é a palavra, e você tem aí uma referência também aparentemente. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai até o 20, depois a gente volta. Eu já falei tudo que eu falo sobre isso. Não, mas a gente pode voltar aqui, vamos voltar. Por quê? Porque das perguntas que eu fiz aqui no início, uma ainda está em aberto. As outras todas a gente respondeu. Por exemplo, quem escreveu? João. De que maneira ele quem enviou essa mensagem para ele? Através de quem? Do anjo. Para quem ele escreveu? Para todos os salvos. De que forma ele escreveu? Com a mão. No caso, é a forma de interpretar, né? Que eu ia trazer, se foi literal ou não. Essa forma a gente ainda não respondeu. Literal, onde é literal e literalmente alusório quando é. Isso. Então, isso é a nossa visão, né? Tudo que está escrito na Bíblia, a gente interpreta de forma literal. Até quando diz que é figurado. Então, para a gente, aqui está dizendo aqui Jesus, né? Ele tem, até agora é literal. Até agora tudo é literal. Se não disser, tal coisa tem uma interpretação, ou aquilo que você viu quer dizer aquilo ali, ou alguma coisa assim, então tudo literal. Tudo literal. A não ser que diga que não é. Perfeito? Literalmente, a imagem de Jesus Cristo é exatamente a mesma que é falada em outros textos, que deveria ser a nossa própria imagem, ou que deveria refletir também. Calma, aí a gente vai voltar então na imagem, tá? Vamos lá. Então ele vai continuar dizendo: e o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Então, falando mais sobre o plano de salvação, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, por que Jesus Cristo tem essas chaves da morte e do inferno? Porque ele abre e fecha. Quer dizer que ele tira as pessoas do inferno? Quer dizer que ele tira, ele tem a chave. Quer dizer que ele lança as pessoas no inferno? Sim. O controle do inferno está nas mãos do diabo? Não. O controle do inferno está nas mãos de Jesus Cristo. Isso é uma coisa importante que a gente precisa entender, porque as pessoas têm uma imagem de que no inferno tem o diabão reinando lá, sentado no seu trono de fogo lá,
torturando as pessoas, mas não. Quem vai lançar as pessoas no inferno é o próprio Jesus Cristo. As chaves do inferno e da morte estão nas mãos de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo não deixar, não vai morrer, vai para a vida eterna. E não vai para o inferno. E o diabo não vai estar... Não tem poder nenhum. Vai estar sofrendo lá também. Aí, sobre o que vai acontecer no diabo no inferno, a gente vai ter que esperar 18 capítulos. E ele tem o domínio dessa chave também para os salvos, que podem levar o evangelho ou não para as pessoas. Amém. Já que a gente falou sobre isso, né, sobre essa transmissão de autoridade, o próprio Jesus Cristo falou isso, né, para Pedro, que daria as chaves do céu e do inferno para ele. E também a Bíblia nos diz que nós temos o poder de arrebatar alguns do fogo. Então nós, os salvos, que somos os reis e sacerdotes, temos as chaves também. Por quê? Porque quando a gente prega o evangelho, por exemplo, hoje, pregando lá, a gente falou para a pessoa lá, ó, você tem consciência de que se você morrer acreditando nessa forma, você vai para o inferno? Tenho. Quer ouvir a salvação? Não. Acabou. Se ele morrer, vai acontecer o que com ele? O inferno. Está ali, de forma clara. Aí agora no verso 19, ó. Escreve as coisas que tem visto. Então, vamos lá. Essa visão, isso tudo que ele enxergou aqui, então é uma visão. Tá? É uma visão. Não quer dizer, então, que seja assim. É uma visão, ele está enxergando isso. A gente sabe que a gente não vê o todo. A gente vê em parte, em enigma. Um dia a gente vai ver face a face. O que João está vendo, portanto, não é face a face de Deus. Não está vendo plenamente como são as coisas. Tá? Então já começa a dar um insight de que talvez não seja tão literal assim. Essa visão, a interpretação não seja, Jesus é assim, ponto final. Talvez tenha um significado a mais. Mas se for isso, só o fato de ser uma visão não seria suficiente, na minha opinião. Teria que explicar um pouquinho mais. Então, e as que são... as que têm visto, as que são e as que depois destas são de acontecer. Então está falando de uma coisa abstrata, futura, e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos, e das 7 igrejas. Ou seja, o anjo está dizendo para João que aquela visão que ele teve tem uma interpretação. E está dando a interpretação para ele. Então, eu creio que esta visão não é literal. Jesus Cristo não é literalmente assim. Ele se revela assim. Porque depois, mais à frente, ele vai se revelar, vai aparecer como sendo um cordeiro mesmo. E depois, mais à frente, não vai ter mais essa visão. Ele vai ter o nome escrito na costa, ele vai estar com a espada na mão. Então, a forma como Jesus Cristo se revela na mesma visão para João é diferente. Portanto, eu sinto seguro em afirmar que isso aqui é interpretativo. Porque o próprio texto disse. Essa é a interpretação literal. Isso aqui é interpretativo, é a interpretação literal. Então, a gente já vai interpretar aquilo que o anjo interpretou. Pronto, ele já interpretou, a gente já esclareceu. Então, vamos lá. 7 estrelas que estava na mão e 7 castiçais de ouro. Há uma interpretação aqui. Qual é a interpretação? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, em cada igreja existe um anjo, que significa mensageiro. Aí tem gente que diz que é o pastor, tem gente que diz que é um anjo mesmo. Como é meio interpretativo, eu deixo valer como sendo os dois. O pastor da igreja, porque foi ele que vai receber a carta, né? Foi escrito à igreja. O anjo é mensageiro de Deus. Pode ser, mas também acredito que seja um anjo mesmo. Como é que o anjo vai ler as cartas? Ele está fazendo alguma coisa, né? Dizer assim, por exemplo, a prova que diz ser apóstolo no sangue, nas taxas mentirosas, sofrer sem paciência, trabalhar com os irmãos não descansar, ter Bota um pouquinho de amor. Tudo é muito direcionado. Todos os que são escritos para as igrejas são muito direcionados para
A igreja. A igreja. Então vamos interpretar isso como sendo o pastor? Pode ser? Hã? Claro. Então beleza, eu concordo. Não, pastor é inquestionável. Inquestionável. A questão do anjo que fica mais em aberto, mas eu também vou na sua aqui. É inquestionável. É direcionado, até porque a sequência já meio que define isso, né? Por exemplo, não precisa muito, ó. Então as 7 estrelas, olha isso. Por que isso é importante? Porque estrela e castiçal vai aparecer de novo na Bíblia, no Apocalipse. Então ele já está dizendo, ó, estrela é um anjo, estrela é o mensageiro, estrela é o pregador daquela igreja lá. Então quando vai dizer, vamos supor, 1/3 das estrelas caíram, vamos dizer que 1 milhão de estrelas caíram. A gente pode dizer que seria 1 milhão de pastores caíram? Poderia, porque ele está dizendo aqui a interpretação. Então quando a gente chegar lá na frente, que vier a estrela, a gente já lembra disso, ó, a estrela pode ser pastor, tá? A estrela pode ser anjo, beleza. Não, estrela é anjo, que pode ser pastor, tá? Agora, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então João está vendo 7 castiçais e o anjo está dizendo, esses 7 castiçais são as 7 igrejas. Castiçal vai ter lá na frente de novo. Isso aqui dificulta muito a interpretação futura, porque vai ter derramamento de coisa de castiçal, vai ter um monte de coisa, e ele está dando uma margem aqui para dizer que são igrejas. Amém? Sim. A gente vai ter que, por isso que eu falei, ó, é um texto que eu vou deixar um pouco em aberto, a gente vai discutindo junto aqui, porque tem coisa que eu não me sinto muito seguro. Posto que a nossa função hoje não é avançar nas igrejas, a gente já entendeu. Vamos voltar rapidamente, antes de encerrar aqui, a visão que é interpretativa de Jesus Cristo. Pode ser? Então vamos lá, ó. Sua cabeça, filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Então vamos ficar só até aí. O que você disse aí sobre isso aí? Até aí mesmo, tudo vem dentro da armadura do cristão, né? A armadura de Cristo. Que está lá em Efésios, não é isso? Está lá em Efésios. Depois ele fala das vestes brancas, que também é bem falado aí, que será dado vestes brancas. Que ele acabou de falar, né, que nós somos lavados pelo sangue. Isso. O seu jovem chama de fogo interessante, porque a ideia, primeiro que você pega várias versões, que eles primeiro olham para as pessoas e veem se tem fé para serem salvos e qual é a intenção do coração da pessoa. Engraçado que os textos que são conectados a fogo são aqueles que provam as obras da pessoa se serão boas ou ruins. O fogo, ele vai, nossas obras serão passadas pelo fogo e aquilo que for eterno vai permanecer, não é isso? É isso que Jesus Cristo nos ensinou. É engraçado porque ele teve a visão de que os olhos são como chama de fogo, né? Seus olhos como chama de fogo, quer dizer que seja um chama de fogo, mas como chama de fogo, né? Então assim, sim. Não é que a gente vai queimar os outros, mas que a gente vai provar através do nosso próprio olhar pessoas. Seus pés também de latão reluzente, ou seja, como que o latão fica reluzente? Não, calma. Vamos ficar Vamos para os pés. Sabe por quê? Porque essa visão que João está tendo é de quem mesmo? Quem está sendo descrito aqui? Jesus Cristo. Tem dúvida? É o Filho do Homem, né? Jesus Cristo. Olha a visão que Daniel... Eu falei para não fazer isso, né? Mas olha a visão que Daniel teve... Não dá. A visão que Daniel teve lá em capítulo 7, verso 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Não é parecido? Não é praticamente a mesma visão?
Aqui em Daniel, se referindo ao próprio Deus. E lá em João, a Jesus Cristo. Então, ainda que seja interpretativo, exatamente, há uma certa literalidade nisso que a gente não sabe dizer até onde vai. Eu acredito que é algo que você falou. É uma visão, é uma interpretação da imagem de Deus, da manifestação da existência de Deus para nós. Eu vou te arrebentar. Ô rapaz, calma, continua falando. Caraca! Vai. Da representação de Deus para a gente, como Ele quer que a gente entenda o que significa a existência dele e como o que Ele quer para a gente. Porque, conforme a Bíblia diz, ninguém nunca viu Deus. Sim. Né? Então, amém. Se Ele diz que Ele viu Deus Pai sentado no trono, ou Jesus Cristo que seja, não vai ser uma imagem perfeita como Ele é. A 100% da literalidade. Até porque, o próprio Daniel ele enxerga de outra forma mais à frente. O seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia como um relâmpago. Então já mudou. Parecia como um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. Então mudou, mas não mudou tanto assim, né? As tochas de fogo continuam nos olhos. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Então, na verdade, a gente não sabe o que eles viram. A gente não sabe. Eles relataram aquilo que eles entenderam. João falou, parece um latão polido. E Daniel falou, o pé parece bronze polido. Aquilo que eles conheciam lá. Talvez Daniel não conhecia latão polido. Enfim, talvez se fosse hoje, alguém fosse descrever de outra forma. Parece um vidro com sei lá o quê. Entendeu? É uma coisa que quando tem a descrição do Evangelho, Marcos, João e Lucas, que são diferentes. Exatamente. E se complementam. O que a gente entende? Por que é importante que o próprio texto diga que é interpretativo? Porque assim a gente pode ir em outros textos, a gente pode avaliar. O que a gente entende? É que alguns elementos são, como é que eu posso dizer assim, são rotineiros nas pessoas que tiveram visões. Por exemplo, o fogo, o branco, né? Branco que representa a pureza, o linho fino também, que representa a pureza. Os pés, brilhante, reluzente. E os pés, você falou o quê do pé? Fala de falar do pé. Depois eu dou minha... Latão reluzente. Eu vou dar conta do latão reluzente, como que ele fica, se você só largar o latão, ele vai perdendo a cor, vai ficando, na verdade, apodrecendo, né? Como que o latão fica reluzente? Quando você tem muito uso dele. Polido, né? Vai ficar polido, ele vai ficar se polindo ao longo do uso. Então, por que o pé é no latão? Porque o nosso pé leva o evangelho da paz. Sim, por isso, é justamente onde eu ia dizer, que lá o próprio Ezequiel, se não me engano, né, vai dizer como são benditos os pés daqueles que anunciam, como são belos, né, os pés. Então, na verdade, a analogia que está sendo feita aqui é que os pés daquele que anunciam as boas novas, e o texto, eu tenho quase certeza, não sei se é Jeremias, Ezequiel que fala isso, o texto que fala isso, ele está se referindo ao cara que está numa batalha e que fugiu para anunciar as boas novas, correndo. Ou seja, provavelmente os seus pés estão o quê? Feridos, na verdade, né? Estão no meio de destroços, da guerra. Então essa é uma analogia daqueles que anunciam mesmo a salvação, que se colocam de pé, que se machucam seus pés, que caminham para levar a salvação. Tudo isso, quando alguém fala assim, olha, nós precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo, quer dizer que você tem que ser, quanto mais semelhante, quer dizer que você vai estar mais puro, mais branco, com menos pecados, mais linho fino, mais santificado, que você vai ser como seus olhos de fogo, você vai carregar o fogo que coloca à prova as obras da pessoa, se é uma obra para salvação, se é uma obra para condenação, é o que o texto diz, e que os seus pés vão reluzir, ou seja, próximo de Jesus Cristo é aquele que caminha, que evangeliza, que leva a palavra de Deus. Esse é o mais próximo de Jesus Cristo. Amém? Não? E o seu rosto era como o sol.
Então lá em Daniel, por exemplo, falou que era como um relâmpago, aqui como um sol iluminado. Isso de fato a gente entende, porque Moisés, quando esteve diante de Deus por muito tempo, o que aconteceu com o rosto dele? Ficou tão iluminado que as pessoas não aguentavam olhar para ele. Ele tinha que usar uma sacola no rosto lá, né? Resplandecia. Deixa eu ver aqui. A voz de muitas águas, né? E da sua boca saiu uma espada. Espada não tem dúvida, né? O que seria a espada que sai da boca de Jesus Cristo? A própria palavra de Deus. Bom, ficou algum ponto em aberto aqui? Nesse primeiro capítulo? Alguém gostaria de destacar alguma coisa? Não? Então estamos encerrados. Primeiro capítulo, acabou.